Oi, gente, tudo bem? Eu me chamo Michele, eu sou mãe, sou casada, tenho 32 anos, sou fotógrafa e cristã. E aqui nesse canal eu quero trazer para vocês a palavra de Deus. Eu quero trazer devocionais diários, livros, eu quero compartilhar com vocês tudo aquilo que o Senhor me direcionar. Esse canal é uma obediência, né? O Senhor tem falado comigo há um tempo para falar algumas coisas, para poder deixar registrado, né? Algumas coisas que o Senhor fala comigo quando eu leio a palavra ou quando eu tô arrumando a minha casa. Então, eu tô apenas obedecendo ao Senhor, vindo aqui e trazendo a palavra dele. E eu sei que vai alcançar quem precisa ser alcançado, né, seja cristão ou ainda não seja, que alcance, né, aqueles que o Senhor quer alcançar, né, porque tudo é para Ele, tudo é sobre Ele e tudo é para Ele. A honra e a glória seja sempre do Senhor Jesus. E hoje eu tinha um plano de começar, né, um livro, né, todo dia, mas os planos mudaram, houve aí um amora e os planos acabaram, né, mudando. Então eu vou ler aqui com vocês em Efésios 2, que falou muito ao meu coração. E para quem não sabe, ou para quem tá chegando nesse vídeo, faz um mês e pouquinho, um mês e alguns dias que eu perdi o meu pai. O Senhor levou ele e eu estou no processo do luto e é algo totalmente diferente do que eu já vivi. Os sentimentos ficam muito mais intensos, sentimentos novos, né? E eu não sei se você já viveu o luto, né? Mas você vai entender. Quem já viveu vai saber do que eu tô falando. E quem ainda não viveu pode, né, tomar como experiência ou ouvir, né? Porque às vezes não é um luto físico, mas às vezes luto de outra área na sua vida, porque existem várias fases na nossa vida. E são muitos sentimentos novos, muito fortes. Pensamentos que vêm. E nesse processo de luto, eu tenho me encontrado fazendo coisas novas. E pode ser um pouco contraditório. Como no luto, você pode fazer coisas novas e acontecer projetos e promessas começarem a acontecer num tempo, né, em que é para você chorar, em que é um tempo de luto. Mas eu me lembro muito de José, né? Se você puder e tiver sua Bíblia aí aberta, né? José tá lá em Gênesis, né? A Bíblia declara que José, ele vai estar preso, né? Os seus irmãos vendem José, né, como escravo. Ele vai para um outro país, ele vai para o Egito, ele vai para um outro lugar, né? Num lugar que ele não fala aquela língua, pessoas diferentes. Ele foi traído, ele tá naquele luto, vamos se dizer, né? E a Bíblia declara que o José prospera dentro da prisão, porque Deus estava com ele. E isso fala muito ao meu coração, porque neste momento de luto, né, onde eu tive a separação, né, porque a morte é a separação, né, física, eu tô vivendo promessas e coisas novas. E eu me lembro de José, apesar de estar vivendo uma dor, apesar de estar separado totalmente da sua família, num lugar totalmente diferente, numa terra estrangeira, com um povo diferente, e Deus ainda fazia com que ele prosperava, porque tudo que vinha nas suas mãos, ele fazia prosperar, porque Deus estava com ele. A Bíblia é muito clara referente a isso. E eu vou procurar aqui só para não ficar nas minhas palavras. José foi levado ao Egito e Potifar, oficial do faraó, capitão da guarda egípcio,
comprou dos ismaelitas que o haviam levado para lá. Mas o Senhor estava com José e ele tornou-se próspero e passou a morar na casa do seu senhor, o egípcio. O Senhor tornou ele próspero. O Senhor estava com ele. Então, se a gente for olhar a dificuldade de José, ele poderia olhar para a situação e dizer: não, olha o que aconteceu comigo. Meus irmãos me traíram, meus irmãos me venderam, eu estou num lugar onde eu não conheço ninguém, onde provavelmente ele não falava a língua que eles falavam, num lugar onde eles adoram outros deuses. E ele poderia olhar para a situação e se abater. Mas não, a Bíblia diz aqui, não diz que ele murmurou, não diz que ele se entristeceu, mas diz que tudo que vinha à sua mão, ele fazia. E o Senhor estava com ele. Então, no momento de luto, ou no momento de dificuldade, se você está no momento de dificuldade, seja financeira, seja espiritual, porque tem horas que a nossa vida espiritual, ela trava, seja no espiritual, seja no financeiro, seja no familiar, qual seja a área que está no momento de dificuldade, você tem uma escolha. Se você escolher servir e adorar e não olhar para o tamanho da tempestade, o Senhor há de ver e há de honrar no tempo certo. Eu também lembro da passagem onde Pedro, Jesus vem caminhando sobre o mar, eles estão numa grande tempestade, ali é de noite, né? E os discípulos estão dentro do barquinho, aquela tempestade, o vento, eles estão desesperados já. E o Senhor vem caminhando, Jesus vem caminhando sobre as águas. Eu amo essa passagem, Jesus vem caminhando sobre as águas. E eles olham e dizem: é um fantasma, o que é isso, né? Mas o Senhor fala: sou eu, não temas. Olha que forte, o Senhor está no meio da tempestade. O Senhor está no meio daquela tempestade e diz: não temas, sou eu. Então, sim, na tempestade o Senhor também está. E Pedro, ele fala: se é o Senhor, me deixa ir caminhar até você. Então, Pedro começa a caminhar sobre as águas. E ele está olhando para Jesus. Então, ele está caminhando. Mas quando ele olha para o mar, para o vento, ele afunda. E assim somos nós. Se nós pararmos para olhar para a dificuldade, para a tempestade, para as portas que se fecham, para as pessoas que nos enganam, para diversas situações difíceis que acontecem na nossa vida, nós vamos naufragar. Nós precisamos olhar para o consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Nós precisamos olhar para Jesus. Não podemos olhar para as circunstâncias. Não podemos dizer porque tem tempestade, não vamos chegar lá. Não podemos dizer porque tem dificuldade, não vai dar certo. Elas fazem parte do processo. São elas que nos fazem avançar. São elas que nos fazem entender certas circunstâncias. São elas que nos fazem crescer espiritualmente. São as tempestades que nos dão degraus para subir. E quando Pedro olha para aquilo, ele afunda. E ele pede a ajuda de Jesus, e Jesus estende a sua mão e retira Pedro dali. Jesus não estava longe, Jesus estava perto, Jesus estava na tempestade. E quando eu recebi a notícia do luto, quando eu recebi a notícia do falecimento do meu pai, eu já estava em todo o tempo, desde o momento que eu recebi a notícia de que meu pai estava passando mal. Para você ver como tudo é o trabalhar de Deus. Tudo é o trabalhar de Deus. Quando eu recebi o telefonema, eu estava nesse mesmo lugar aqui, fazendo o meu devocional, lendo a palavra de Deus. Então, desde o momento que eu recebi aquela notícia, eu já comecei a interceder, a orar, a clamar. Então, quando eu recebi, olha, seu pai, infelizmente, veio a óbito, eu já estava: Senhor, tu sabes. E ali, naquele
naquele corredor de hospital, aonde ninguém quer estar, porque nós não queremos passar por isso. Eu lembro que eu me ajoelhei e eu agradeci a Jesus pelo tempo que eu estive com o meu pai. Eu agradeci. E eu não digo isso para minha glória, mas eu digo isso porque é neste momento que nós somos provados. É neste momento que nós vemos aonde a nossa fé está. Ela está em Jesus. Aonde está a sua fé no tempo da dificuldade, no tempo da tempestade? E desde que tudo aconteceu, eu tenho me colocado, eu tenho falado pela palavra, eu creio na palavra, eu fico com a palavra, eu declaro a palavra, eu vou ficar com a palavra. Não importa se o meu sentimento, se o meu pensamento, não importa se o A ou o B não creio, eu vou ficar com a palavra. E eu fico com a palavra. Eu sempre vou preferir a palavra. Então eu digo para você, não olhe para a circunstância, não olhe para a tempestade. Eu entendo porque o Senhor levou meu pai, não entendo. Porque para quem não sabe, ele tinha 47 anos e foi simplesmente do nada. Não tinha uma doença, não teve. Simplesmente amanheceu um dia e ele não estava mais conosco. Então eu não entendo, mas eu confio. Eu confio naquele que me chamou, naquele que me escolheu. Porque eu estava lendo ontem Efésios, como eu disse, Efésios 2 diz assim, que o Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo. Então, se você está nesse vídeo assistindo isso, você não é um acaso. Você não chegou nesse mundo sem querer. Não importa qual seja a circunstância que você chegou, você não chegou sem querer. Há um propósito. Você foi escolhida pelo Senhor antes da fundação do mundo. Então, há um propósito. Você foi escolhido, você foi escolhida. Eu fui escolhido e escolhida. Ele me amou, ele nos amou quando não tínhamos nada. Quando você não tinha nada para oferecer, ele te amou. Ele te escolheu e te chamou e te amou quando você não tinha nada para oferecer. O Senhor é Deus. Ele faz o que Ele quer, quando Ele quer, porque só Ele está no amanhã. Nossa visão é limitada, mas a visão do Senhor é ampla, é grande. Uma vez eu viajei de avião, foi a primeira vez que eu viajei de avião, eu lembro, nunca tinha viajado de avião, viajei com 30 anos, né? E quando eu subi, aquele avião foi subindo, eu fui vendo tudo tão pequenininho, tudo tão pequenininho, tudo tão pequenininho. Eu falei, meu Deus, eu acho que agora eu posso compreender um pouco. O Senhor vê amplamente, lá de cima, de onde Ele está, Ele consegue. Eu pude compreender um pouco da grandeza, um pouquinho só, tá? Porque quando você vai subindo, aquilo vai se tornando tão pequenininho e eu creio que Deus nos vê assim, sabe? E aqui, ó, em Efésios 2 diz assim, estando nós ainda mortos em nossos pecados, Deus nos vida juntamente com Cristo. E nos ressuscitou juntamente com Ele, como Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Só um minutinho, deixa eu achar agora. Achei aqui, Efésios 1:4 diz, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Nós fomos elegidos antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para si mesmo, segundo a boa determinação da sua vontade, para sermos filhos adotivos por meio de Jesus Cristo. O Senhor é bom, maravilhoso, é fiel e tem o controle de todas as coisas. Ah, mas o controle dele não tá parecendo que ele tá no controle. É porque ele não trabalha como eu e você espera. Porque Cristo sofreu, padeceu e venceu. Nós também sofreremos, padeceremos, porém venceremos. A nossa herança não é a terra. A nossa esperança não é aqui. A nossa alegria não está aqui.
mas está no porvir, no que Ele foi preparar. Eu vos prepararei um lugar. Vou preparar um novo céu, uma nova terra. Aqui é passageiro. E eu tenho me apegado a isso. Eu me encontrarei no novo céu, numa nova terra, nos alegraremos. É só um tempo. É só um tempo. É só um tempo, um pouquinho de tempo. E eu estarei junto com meu Pai. E esse momento vai passar. E tudo isso vai servir e já está servindo para a glória de Deus. Ele sabe como trabalha. Eu prefiro adorar e não questionar. Tem um louvor que fala sobre isso. Então eu deixo para vocês essa palavra, essa reflexão. Era para ser mais rápido, mas amém, glória a Deus. Efésios 1, você foi escolhido, elegido antes da fundação do mundo. Sobre José, sobre tempestade, você tem uma escolha. Escolha adorar. Não olhe para as circunstâncias. Quando nós olhamos para as circunstâncias, quando nós olhamos para a tempestade como Pedro fez, ele afundou, ele naufragou. Nós iremos afundar se olharmos para a tempestade. Mas quando olhamos para Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, quando temos a palavra, nós vamos caminhar sobre a tempestade. Ela vai estar acontecendo, como está acontecendo na minha vida agora. Ela está acontecendo. A dor não foi embora. Eu estou com dor, eu estou com saudade, mas eu escolho andar sobre essa tempestade. Eu escolho ficar com a palavra, eu escolho ficar com Jesus, esperar, confiar. Amém? Eu quero orar por você nesta hora. Você fecha os seus olhos. Senhor Deus e Pai, estamos aqui diante da Tua presença, Pai. Quero deixar diante de Ti, Senhor, essas vidas, Pai, que estão agora assistindo. Tu és Deus de perto, é Deus de longe. O Senhor está aqui comigo, mas está com eles agora. Onde há um coração contrito e quebrantado, Senhor, entra. Senhor, vai transformando, vai fortalecendo aquele que está passando por uma tempestade, Senhor. Alinha os pensamentos, alinha o coração dessa pessoa em Ti, Jesus. Tira os embaraços, em nome de Jesus, tira as dúvidas, Senhor. Vai entrando, Pai, aonde está essa pessoa, aonde está esse coração quebrantado, aonde está essa pessoa agora crendo nesta palavra. Jesus, entra com a Tua mão poderosa, com a Tua mão forte, sustenta, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, traz refrigério nesta hora. Ah, Senhor, traz refrigério, entra com a Tua glória sobre este lugar, em nome de Jesus. Nada disso é sobre nós, nada disso é sobre nós, é tudo sobre o Senhor. É o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que nos dá graça, é o Senhor que nos ensina, é o Senhor que nos capacita, é o Senhor que abre caminho onde não tem caminho, abre porta onde não tem porta. Tudo é sobre Ti, Senhor. Vai entrando, Pai, faz a obra, a vida é Tua, a obra é Tua, tudo é Teu, Senhor. Em nome de Jesus, alcança essa pessoa nesta hora. Em nome de Jesus, e que o Teu nome venha a ser exaltado, glorificado em todas as coisas, Pai. Em nome de Jesus é o que eu te peço, te agradeço, crendo que essa pessoa, nesta manhã, nesta hora em que está assistindo este vídeo, está sendo inundada pela Tua glória, está sendo abraçada pelo Teu Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe e até o próximo vídeo. Tchau!